Olá! Quinta-feira, 13 de maio, dia do aparecimento da Virgem Maria para as camponesas de Fátima, em Portugal, de 2021. Eu estou aqui agradecendo mais uma vez, penhoradamente, a sua atenção, a sua fidelidade a este canal, que é independente, que é autônomo, que não é do governo, que não é da oposição, que não é de esquerda, não é de direita e não é imparcial. Não, tem um lado, que é você, o seu lado, o nosso lado, o lado do povo, o lado da cidadania. Bom, antes da pandemia, a minha amiga Márcia Lígia, editora, professora de literatura, me mandou este presente. Parecia um presente de grego, né? Um presente de 800 páginas para ler. Eu estou meio desacostumado com ler livro grosso assim, mas agora, na pandemia, eu resolvi ler o livro. Olha, já estou aqui. Estou aqui, na página 770 e 800, né? Pois é, agora mesmo acabei de passar por um acontecimento de 1924. Eu vou ler aqui as anotações que eu fiz do livro. Em novembro de 1923, foi aprovado no parlamento italiano a chamada Lei Acerbo, proposta por um fascista chamado Giacomo Acerbo. Em português, acerbo é acervo, quer dizer acerbo, quer dizer áspero. Essa lei reduzia os direitos das minorias de oposição e dava muito mais força, um Estado quase absolutista, né, autoritário, a quem conseguisse mais de 25% dos votos. O partido que tinha esse era o Partido Nacional Fascista, liderado por um jovem chamado Benito Andrea Mussolini. Pois bem, essa lei Acerbo permitiu que na eleição seguinte o próprio Partido Fascista abrisse mão dessa vantagem que tinha dos 25% por causa da lei Acerbo. Em abril de 1924, foram eleitos todos os candidatos do Partido Fascista ao Congresso. 356 do próprio partido, mais 19 de uma chapa nacional suplementar, provocando um número total de 375 eleitos por 4.650.000 votos. Bom, o Antônio Scurati, o romancista desse livro, conta isso e conta como isso virou a Itália e entregou a Itália em 1924 a Benito Mussolini. Ele viria perder a Itália quando caiu, foi derrubado por guerrilheiros lá na Itália, mas os alemães, seus aliados, voltaram lá e o puseram de novo no poder. Só que os próprios alemães foram escorraçados da Itália, inclusive por pracinhas brasileiros, e ele foi morto, pendurado num posto de gasolina, junto com uma amante chamada Clara Petacci. Então ele governou a Itália por 21 anos, com poder absoluto, um tirano fascista, e daí vem essa expressão fascista, um regime de extrema-direita, né? E agora eu me lembrei, eu vejo, achei uma coincidência o fato de estar nessa leitura, nessa altura dessa leitura, né? Depois eu descobri que tem mais 2 volumes, né? Está saindo agora o segundo, que eu vou ter que enfrentar a hora que tiver aí disponível, né? Pois é, mas aqui no fim do livro eu me deparei com essa história e quero dizer que me deparei aqui nos jornais com uma notícia similar, com um golpe dado na Câmara dos Deputados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Centrão, líder do Centrão, e que ele fez votar, numa votação assim fajuta, correndo, sem discussão, uma redução dos direitos da oposição na Câmara. Reduzir as formas que existiam para atrasar ou barrar votações de projetos, e foi promulgado, já passa a valer a partir de hoje, e é a lei Acerbo do Centrão, né, do Benito Amilcare Andrea Mussolini. A principal mudança, segundo está registrado nos jornais, é o fim do limite de tempo de sessão. Pelo projeto, as sessões poderão ser prorrogadas pelo presidente da Câmara sempre que houver necessidade, sempre que ele achar que tem necessidade, né? Atualmente, cada sessão de votação tem no máximo 6 horas de duração. No fim do prazo, é preciso abrir uma nova
e reiniciar o rito parlamentar, e nesse intervalo a oposição consegue realizar algumas de suas propostas e aprová-las, né? Estamos, então, aí nessa caminhada fascistoide, não chega a ser fascista, mas é fascistoide, que a gente não sabe como é que vai terminar, até porque hoje, ou seja, na quinta-feira, 13 de maio, os jornais estão dando o resultado da pesquisa da Datafolha, em que o Bolsonaro seria derrotado no segundo turno pelo Lula. Eu não dou muito valor a essa história de pesquisa de segundo turno, 1 ano e meio antes da eleição. Mas a pesquisa retrata o derretimento do Bolsonaro e, sobretudo, o desespero do Bolsonaro, né? Eu quero, inclusive, lembrar a vocês que, se confirmar a pesquisa, a lei fascistoide que beneficia o Centrão e, em consequência, o Bolsonaro, pode vir a beneficiar o Lula, principalmente se o Centrão, que já tem uma tradição de convivência, de convívio político, de sociedade com o Lula, aderir ao candidato do PT, caso ele venha a ganhar. Agora, o grande sinal do derretimento do Bolsonaro é o desespero com que ele está se comportando, né? Ontem, estava no fim da sessão do depoimento de Fábio Weingarten, que foi secretário de Comunicação, quando adentrou no intervalo, foi feito para que se votasse um projeto no plenário, os membros da comissão encontraram um senador que não era membro, o Flávio Bolsonaro, com a sua tipóia da queda de um quadriciclo. O cara que cai de um quadriciclo não demonstra assim uma grande inteligência, né? De qualquer maneira, ele estava lá para perguntar. Ele perguntou exatamente o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Ele disse o seguinte, como é? Está aqui. Imagina a situação de um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. O filho 01 de Bolsonaro, o primogênito, disse também que o relator queria transformar a CPI em palanque eleitoral. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal do gabinete, retrucou Renan. E aí veio um palavrão que eu não posso repetir aqui para você, e com mais de 10 inquéritos no Supremo, Renan tem moral para prender alguém? Foi o que perguntou o Jair Bolsonaro num perfil social dele, né? Mas ele foi a Alagoas e, na companhia, que eu não considero assim, nada exemplar, né, em matéria de isenção de corrupção, do Fernando Collor, hoje adversário do Renan, lá em Alagoas, portanto aliado do Arthur Lira e do Bolsonaro, o Bolsonaro disse também, chamou o Lula, disse todos os palavrões do mundo em relação ao Lula e ao Renan, chamou o Renan de vagabundo. Exatamente o que o Flávio falou e o que os bolsonaristas repetiram, dizendo Flávio humilhou o Renan e tal. Eu não achei. Eu achei até que o Renan tinha razão, mas cometeu um erro. Todas as evidências são de que a família Bolsonaro, famiglia, né, como se escreve em italiano para lembrar a máfia, ela não vive de extorsão de funcionário, é pouco dinheiro. Aquilo é aquela movimentação financeira em dinheiro vivo para comprar imóvel para a segunda ex-mulher do Bolsonaro, os filhos e tal. Até agora, o fato, por exemplo, do Augusto Aras não ter mandado o Ministério Público investigar qual é a origem dos 89 mil reais do Fabrício Queiroz, que entraram numa conta de Michele Bolsonaro, deixando suspeitas sobre a participação de milícias no financiamento dos orçamentos familiares dos Bolsonaro, né? De qualquer maneira, essa briga do Flávio não alterou uma coisa fundamental. A briga foi causada porque o Renan
pediu ao presidente da CPI, o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que mandasse prender o Fábio por desrespeito, porque mentiu sob juramento. E o Omar Aziz disse que não estava ali para ser carcereiro e, na minha opinião, corretamente não prendeu o Fábio Weingarten, que, aliás, é um peixe pequeno nessa história, é uma piaba, como se diz lá no Nordeste, né? Pois bem, foi aí que começou essa confusão toda. Mas o Fábio Weingarten já deu à CPI da Covid no Senado uma contribuição fundamental quando revelou que mandou uma carta ao Jair Bolsonaro, ao Hamilton Mourão, ao general Walter Braga, que à época era chefe da Casa Civil e hoje é ministro de Defesa, ao ministro da Saúde, também general Eduardo Pazuello, ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O Mourão já desmentiu, disse que não recebeu a carta, mas fica aí a palavra dele contra a palavra do Fábio Weingarten, que o citou entre os destinatários. E o certo é que essa carta é o documento mais importante, a informação mais importante que essa CPI já recebeu, porque comprova a absoluta desídia, o absoluto desleixo, descaso do presidente da República em relação à compra de vacinas. Isso tudo acaba de ser confirmado no depoimento de hoje pelo ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, que atualmente responde pelo comando do laboratório norte-americano na América Latina. Ele informou aos senadores que comparecem na reunião da CPI toda a sequência cronológica de ofertas de vacina feitas pela farmacêutica ao governo Bolsonaro. Em 14 de agosto de 2020, proposta de 30 milhões de doses, proposta de 70 milhões de doses, logo em seguida. Em 18 de agosto de 2020, proposta de 30 milhões de doses, 26 de agosto de 2020, mais 30 milhões de doses. Tudo que foi proposto, mais 70 milhões de doses, tudo isso no dia 11 de novembro, uma proposta de 70 milhões de doses, em 8 de março passado. Um contrato já prevê 100 milhões de doses, aí já foi tudo resolvido, pelo menos em contrato, né? Mas o que é certo é que esse documento mostra que tudo aquilo que se fala, ou seja, que a população brasileira poderia ter sido começada a vacinar em dezembro e hoje nós já poderíamos estar voltando a funcionar, voltando a abrir com todo mundo vacinado, sem esperar pela imunização de rebanho, né? Prevista pelo Mater e seguida pelo Bolsonaro, tivesse aí matado como matou 230 mil brasileiros, né, até agora, né? O presidente, ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, também confirmou uma declaração. O Flávio Bolsonaro disse que o Mandetta mentiu. Ele não disse onde o Mandetta mentiu. Mas quando o Mandetta disse que o irmão desse Flávio, o Carlos, esteve em reuniões de um Ministério da Saúde paralelo, secreto, clandestino, no Palácio, o Carlos Murilo confirmou o Mandetta, dizendo que realmente o Carlos Bolsonaro participou de reuniões para a aquisição de vacina. Eu quero lembrar também o seguinte: o governo, além de não comprar a vacina, nunca respondeu as ofertas da Pfizer. E, além do mais, o Bolsonaro ainda disse em público: o Brasil é um grande mercado, olha isso, quem quiser vender para nós, que venha oferecer. A Pfizer se ofereceu, teve a maior boa vontade e não comprou porque ele é contra a vacina. E o Bolsonaro tem dado provas disso diárias. Pois bem, antes de terminar, eu vou convidar você para me acompanhar aqui no fim de semana. No sábado eu vou reproduzir uma entrevista que eu vou fazer com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, a respeito de tudo isso que está acontecendo na CPI da Covid. E no domingo eu terei dois dedos de prosa com o meu colega, o jornalista Edilson Martins, que tem escrito aí no Facebook que as milícias a que eu me referi aqui não são
um bando de criminosos. Não, criminosos. As milícias são, de fato, hoje, uma realidade, um apêndice, um puxadinho do Estado brasileiro, das polícias, do Poder Executivo até a Presidência da República, do Poder Legislativo, nas câmaras municipais, nas assembleias e no Congresso. E uma prova disso foi o fato de que o Bolsonaro teve 70% dos votos na Baixada Fluminense, território de milícias. As milícias ocupam 57% do território do Rio de Janeiro. E o crime organizado, combatido na chacina do Jacarezinho, apenas 15,14%. O Edilson também está informado e na entrevista vai falar a respeito da antiga dissidência, da antiga luta entre milícias e tráfico, crime organizado, que hoje se realiza entre eles um consórcio, um verdadeiro esforço conjunto, uma sociedade. Bom, eu vou terminando por aqui. Eu sei que já usei demais o teu tempo e peço que faça isso. Veja a entrevista do Tasso e o Dois Dedos de Prosa do Edilson. Direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.